Porque eu vivi aqui só na água, né? Só na água. No seco aqui é muito pouco, né? Só quando a gente saía mesmo aí para dar uma caminhadinha aí, mas é coisa pouco. Mas é na água, entendeu? Isso aí foi muitos anos, né? Foi ano 68 por aí que eu comecei a vir. Aí a gente passou só a viver na água, se não estava aqui, quer dizer, quando não estava trabalhando, porque a gente toda a vida tem que trabalhar para viver. Então, mas sábado, domingo, feriado, é que nem aqui. Vinha aqui sábado, domingo, voltava, né? Mas sempre na água, né? Sempre na água. Então é mais na água do que no seco. Essa trilha ela é feita também em nível, ela acompanha um pouquinho o terreno e vai dar bem nesse riachinho. Esse riacho, nós vamos conversar um pouco dele ali, ele faz parte desse sistema de contribuição para a produção de água para Botucatu. Aqui era tudo campo, não tinha nada, né? E aqui a ideia foi criar galinha para vender ovos. E o esterco para fortalecer a terra, que a terra aqui era muito fraca, né? E daí que começou a aumentar a produção, a terra começou a ficar melhor, né? Isso já faz 70 anos atrás. Essa nascente aqui, ela, como eu falei, ela é um contribuinte do Rio Pardo, junto com mais 67 nascentes que tem na Bacia do Pardo, né? São 67 início de captação de água, a gente chama, né, chamam como se fosse umas nascentes, só que a nascente ela é toda a contribuição, não é só o comecinho ali, né? Mas ele fala, eu vou lá na nascente. A nascente é todo riozinho, né? Essa Bacia do Pardo, ela tem uma drenagem de mais ou menos 260 quilômetros de riozinhos que drenam para o Rio Pardo. Isso aí cria um volume de mais ou menos 530 a 420 litros por segundo, né? Acredito que falar de água ela é uma mobilização de todo mundo, né? A gente trabalhar a educação, a gente trabalhar a cultura, a gente trabalhar o meio social, porque a gente está no contexto. Aqui nas nossas terras passa o córrego Pinheirinho. Ela deságua no Rio Pardo, né? E até o momento essa água nossa está desaguando e indo para a população de Botucatu, né? Porque o córrego Pinheirinho fica aqui antes da captação da água. Nós precisamos lembrar que os rios são a base para o desenvolvimento da civilização humana. Os primórdios dos agrupamentos humanos, eles foram sempre implantados às margens de rios, né? Desde o Rio Nilo, o Rio Tigre, Eufrates, Ganges, Rio Amarelo na China. São rios que permitiram que a humanidade começasse o seu processo evolutivo. Então, ao grupos se estabelecerem em planícies férteis dos grandes rios, eles começaram a ter a possibilidade de produzir alimento em maior quantidade, se libertaram da necessidade de perseguir animais e caçar para ter o alimento e passaram a poder planejar o seu futuro, plantando, né, e sabendo que ia colher, porque o rio e a sua planície fértil permitia isso. O argumbiguá, a garça, coco, a pomba, que tem muito, né? É os passarinhos que tem. O bicho que tem muito é a capivara, né? É a capivara, o ratão, a lontra, é o bicho que tem, é o bicho da água. Ali, ó, naquelas árvores, chamava-se Poço Preto. Onde a turma pescava muito bagre, mas isso há muitos anos. Antes, lá para os anos 75, 80, entendeu? Que o Rio Pardo descia ali e fazia o circo lá. Pescava muito bagre no canal do rio, que até a gente pescava sentado na porta, que ele passava beirando no rancho. Muito bagre. Aqui, o único peixe que deu muito aqui foi traíra, tilápia. Desceu piau-sul, desceu pacu, entendeu? Hoje tem algum baga africano, tem aí, entendeu?
pacu, deu muita carpa. Nós pegamos muita carpa aqui, no anzol aqui. Pra mim que conheci isso aqui, cara, era um paraíso, viu? Era um paraíso. Agora vai acabar. Quer dizer, acabou, né? Botar na ponta do lápis, na verdade, assim, a represa não deveria acontecer ali, né? Porque o impacto que ela vai ter também na parte da fauna, né? Da ictiofauna, que é a fauna que tem no brejo, porque o brejo é como se fosse o berçário do início da cadeia trófica, né? Da cadeia de alimentação, né? Até chegar no ser humano. Então, os sapos, rãs, pequenos anfíbios, né? Até pequenos mamíferos, roedores que vivem naquela região de brejo em volta, vai ser tudo impactado, né? São 70 hectares de brejo que vai ser inundado. Fora as laterais, né? Que tem mata ciliar ainda, tem uma mata ciliar muito boa, que vai ser inundada também. Aqui tinha 2 tamanduá que foram embora, né? Que eles moravam aqui. Eles foram embora. Não sei para onde foram, mas foi. E os tatu que moravam também aqui, que até que tem buraco deles aqui, eles foram embora. Porque o tatu ele fica dentro da... Aqui, ó. Aqui tem uma casinha dele. De um deles, ó. Aí tem outro, tá vendo? Só que alagou, ele vai embora. Ali tinha outro. E os tamanduá foram embora também. O tamanduá é bicho do seco. Entendeu? Quer dizer, eles foram embora. Agora a capivara não vai porque ela é bicho de água. Então ela não vai. Né? É o que a gente via aqui. É o que tem aí. Entendeu? Passarinho. Tem diversas espécies, né? Mas eles viviam aqui. Era 2 tamanduá. Uma outra possibilidade, a não ser barrar o Rio Pardo para regularizar a vazão e garantir o abastecimento de água para o município por décadas, era perfurar inúmeros poços, que do ponto de vista de sustentabilidade, até ambiental, não era adequado, porque você estaria captando água em mananciais subterrâneos, em vários poços, na área de recarga do Guarani. É quase que um crime. Quando você constrói um barramento, você inunda terras, você inunda florestas, você muda o ecossistema, né? Você cria condições de ocupação de margem que podem não ser favoráveis para aquela água que você está acumulando. Você está acumulando água para abastecimento público, né? E você faz um uso e ocupação do solo que não condiz com a necessidade de qualidade que aquela água tem, então você pode criar certos problemas. A obra de engenharia é um atributo humano, antrópico, que a gente faz com a tecnologia e tal, para que a gente tenha, de alguma forma, esse recurso ali, mantido ali, estagnado ali, né? E a gente possa usar com os usos múltiplos que a gente quiser. Porém, existe um processo anterior, né? Existe um processo que a gente precisa ter esse olhar técnico, esse olhar científico, esse olhar de gestão. E eu lembro que em 2014, na crise hídrica de 2014, né, a água praticamente não vertia. O rio ele teve uma queda de vazão tão acentuada que praticamente não conseguia descer mais água ali. E a gente teve que fazer algumas aberturas nessa própria estrutura para que o rio pudesse continuar perene e lá para baixo, depois aqui da Cachoeira do Véu da Noiva, aqui embaixo, a gente pudesse captar água para abastecer a cidade. O símbolo para mim, que era superintendente da Sabesp na ocasião, que mais me chama a atenção, né, e que fez a gente entender a necessidade de buscar fazer realmente uma barragem, uma represa e começar os estudos, era o símbolo do Rio Pardo, praticamente sem água, sem vazão, vertedouro que não vertia mais água e a necessidade de a gente abrir algumas passagens aqui para quem tivesse água lá embaixo, na captação. Essa região da cuesta, né, onde tem aquele traçado em vermelho, que não tem contribuição lateral, né, porque a água que vem de lá ela vai escorrer para o lado ou para lá ou vai infiltrar no aquífero Guarani, ou vai reabastecer o aquífero Guarani, né? Ela não vai subir para abastecer essa parte de cima do Planalto, onde está Botucatu, Pardinho
e a estância Demétria ali, a represa que está sendo construída, que vai ser abastecida só pela água da chuva que cair aqui em cima e infiltrar no solo. Um ano que faltou água na cidade e a Sabesp lacrou as bombas de irrigação nossa. O ser humano é a prioridade de tudo, né? Então não pode faltar água para o ser humano. Depois vem os animais. E nós, da lavoura, quer dizer, a lavoura que a gente faz é o último, né? Talvez, né, que vai usar a água, né? Então, como nós éramos lá na ponta, teve que ficar sem água por um tempo, né? Até a situação da água melhorar. Então é uma lembrança triste, mas uma lembrança que nos fez, né, agir. Né? A gente se movimentou em função das dificuldades de 2014 e agora a gente está vendo, né, essa barragem em construção, 2 anos de obra já, e com a previsão, se Deus quiser, de terminar o ano que vem, 2022, o primeiro semestre de 2023, com a estrutura pronta, com a barragem pronta e já acumulando água para garantir o abastecimento de água, abastecimento de uma cidade toda, que é a cidade de Botucatu. O cuidado, por exemplo, com a barragem, né, que está sendo construída em Botucatu, com a qualidade do entorno e com a qualidade do que vai acontecer da barragem para a montante, né, tem que ser muito mais sério. Sempre houve a necessidade dessa preocupação, porque ali é captado água para Botucatu beber. Mas agora, com o barramento, muda a situação do rio, né? Você cria um corpo d'água maior, você diminui a velocidade da água, então tudo que você fizer no entorno da barragem, isso vai refletir para dentro da qualidade da água que vai estar armazenada naquela barragem. Então, os cuidados que você vai ter que tomar ali naquela região ali vão ter que ser maiores, vai ter que haver uma preocupação maior, vai ter que haver educação ambiental, né? Quem dá segurança hídrica para a população são as bacias hidrográficas. E as bacias hidrográficas precisam estar saudáveis para que elas possam produzir água e que a gente possa ter esse recurso infinito. E eu só vou ter qualidade de água se eu tiver uma bacia preservada. Temos trabalhado e vamos continuar trabalhando para um plano de manejo dessa bacia hidrográfica, no sentido de fazer com que essa bacia hidrográfica ganhe potencial ambiental, ou seja, recuperando todas as áreas de APP, de área de preservação permanente, recuperando todas as nascentes, conscientizando e trazendo os produtores rurais, pequenos, médios e grandes, para essa lógica do desenvolvimento racional da bacia. O uso da bacia com essa mudança, né, que teve de pequenas propriedades para grandes propriedades, né, pequenas culturas para grandes culturas, grande monocultura, o impacto é visível. Assim, eu tenho filmes assim, de muito agrotóxico sendo despejado nessa área do entorno da represa. E se você for pensar na escala macro do Rio Pardo como um todo, ele vai se findar lá embaixo, lá em Ourinhos, lá já pegando o Paranapanema. E esses usuários que estão abaixo da represa, será que nós estamos sendo hidrossolidários com eles? Então aqui nós vemos o trecho final do Rio Pardo. É um rio que foi moldado pela natureza ao longo do seu processo evolutivo, né? Com milhões de anos. E em 2 ou 3 gerações nós estamos modificando completamente estes ecossistemas. Primeiro com a retirada das matas ciliares. Aqui nós podemos ver que ela foi substituída por eucalipto, que é uma espécie exótica. Segundo, que as atividades antrópicas desenvolvidas na bacia hidrográfica acabam gerando muitos sedimentos que vêm parar aqui no trecho final do rio, que tem uma velocidade menor, eles se acumulam e assoreiam o fundo do rio. Isso permite que plantas se estabeleçam e vão fechando um pouco o leito desse rio. Somado a isso também, a partir dos nutrientes que vêm da agropecuária e também de áreas urbanas, a água passa a ser eutrofizada, conter mais nutrientes, e isso permite que essas plantas se desenvolvam com bastante vigor, e elas também vão
tomando o rio. Então, se nós observarmos aqui com cuidado, o rio ele está em torno de 50% tomado por plantas aquáticas. Acaba sendo um ecossistema interessante, porque pode funcionar como um berçário, como proteção para algumas espécies, mas é um ecossistema modificado daquele que era original neste ponto. Nós também chegamos a abandonar 6 meses, depois voltemos. Vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar. Conseguimos limpar um pedaço lá. E era tudo água. Daqui você via tudo lá embaixo, não tinha aquele capinzeiro lá embaixo, não tinha nada. Mas depois mudou. Que trancou tudo. Antes era tudo água. Se olhar daqui era um mundão de água, tudo. Uma judiação isso aí, mas fazer o quê? E a água é única, né? Ela sempre esteve aqui, e quando a gente fala de ciclo da água, a gente está falando de uma água que pode ser que a gente esteja bebendo xixi de dinossauro aqui, que um dia foi um xixi de um dinossauro, porque a água é essa água, né? A água que começou no planeta é a água que está aqui desde então. São bilhões de anos, né? Então, pô, essa água está no ciclo, ela vai e volta, né? Provavelmente nossos ancestrais beberam dessa água, nós estamos bebendo de novo e os nossos descendentes vão beber de novo, né? Eu tenho uma frase que eu adoro, que diz o seguinte: não tem lado de fora, né? Não tem para fora. Você está dentro do planeta, não tem para fora. E falar de água é tudo muito amplo, né? Porque a gente olha para o recurso, às vezes assim, calmo, né? Numa paisagem bucólica, rural, a gente não consegue entender muito a dinâmica da escassez, né? Porque a gente olha para o recurso e fala, nossa, a gente tem abundância. Só que qual qualidade ele está, né? A gente pode receber essa água? Na verdade, o começo da gente foi quase que orgânico, né? E começou a aparecer os defensivos agrícolas químicos, e isso dava resultado. Porque aparecia alguma praga, aplicava, a gente via o resultado, né? E a agricultura sentiu isso daí. A química veio, aumentou bastante a produção, a qualidade, mas ficava aquele resíduo que a gente não enxergava, mas que estava ali e ia para a mesa do consumidor. Dá para ver naquele mapa, tem um mapa de envenenamento da água no Brasil, feito pela Geografia do Veneno, né, que é da Larissa Bombardi, né? Ela, aqui de Botucatu, você entra lá, você puxa Botucatu, também está contaminado, segundo esse mapa, né? A quantidade de agrotóxicos que é despejada aqui nessas 5 culturas, principalmente a batata, né, é impressionante, né? Depois, quando o Tamura plantou batata lá, a água do Madalena trancou ele. Aí ele mudou para lá, o curso para lá. Porque veio areia, que naquele tempo não tinha organização que nem tem hoje, de curva de nível nada. Plantou batata, cana, escorreu, milho, você entendeu? Aí veio muita areia, ele conseguiu trancar ele. Ele não teve passagem, ele saiu outra para lá, aí ele pulou para lá. É onde ele está correndo agora. Em uma bacia importante como a bacia do Rio Pardo, a questão dos defensivos agrícolas ou dos agrotóxicos, chamem como quiser, é uma discussão que precisa ser trazida à mesa e conversada com serenidade e com maturidade. Até onde isso é importante, a partir da onde a gente consegue entrar num processo de um protocolo de transição agroecológica, qual é o tempo para que isso aconteça, como é que a gente minimiza as perdas de quem trabalha com isso. Então, todo o sistema de agricultura aqui, o que tem que fazer com essa água de chuva? Você tem que segurar ela o máximo possível em cima do solo, né? E quando você tem essas culturas, né, que o solo fica exposto, né, sempre, todo ano você revolve o solo, ou você planta direto, mas sempre tem esse movimento de não deixa o solo nem descansar, não tem mata ciliar aqui, tem muito pouca, né? Tá vendo aqui, ó, por exemplo, essa região aqui, ó, tem um verdinho ou outro assim na beiradinha. Então essa área toda aqui, quando chove, né, tem as curvas de nível, você tem que fazer curva terraço, né, em nível terraço, para a árvore não deixar a água correr mais do que 50 metros, a água tem que parar nesses 50 metros para poder infiltrar. Se não tem, a água vai rapidinho, vem aqui e vai embora e sai na cachoeira,
sai no riozinho sai lá na represa. Então, para ter vida útil dessa própria represa, eles têm que fazer todo um sistema de modificar esse sistema de agricultura que tem aqui em cima da Bacia do Pardo. Tendo em vista que toda aquela região, uma área, são propriedades privadas, onde o direito privado é garantido aos proprietários, só que como é que o município entende que aquilo tem que ser planejado? É o planejamento do tipo da agricultura que se deseja para aquela bacia, para que seja uma agricultura adaptada a um lugar tão importante. Então é uma agricultura que caminha, claro que na alta produção e na alta qualidade, mas uma agricultura que também compreenda a necessidade das transformações necessárias. Hoje em dia o que se fala muito e um grande avanço para a questão da agricultura é a transformação para uma agricultura mais sustentável, a agroecologia. Mas a gente precisa ter esse olhar para o começo do ciclo, para manter a floresta, para a gente manter a biodiversidade, para a gente ter essa comunicação com o pequeno produtor que está dentro dessas bacias rurais, né, e até os grandes produtores, para entender que esse componente é super importante, inclusive para ele, porque é o que a gente fala do berço ao berço, né? Se ele está dentro de uma propriedade e ele consegue manter essa produção hídrica, ele vai ter essa produção hídrica de volta para ele, né? Meu sentimento mas eu vou ajudar com a produção orgânica, melhorar talvez um pouco a situação, né? Porque ser produtor orgânico não quer dizer só não usar o produto químico. O produtor orgânico tem que se conscientizar e sentir que tem que proteger o meio ambiente, ter a relação com a parte social. A água, na verdade, além da água para abastecimento público, né, a gente tem que pensar na água disponível para a indústria, para a agricultura e a água do ecossistema, né, que precisa de mais dessa água. Às vezes a gente pensa, o rio tem água suficiente para a gente irrigar, né? Ok, ele tem água suficiente para a gente irrigar, mas essa água da irrigação, se você tirar ela toda do rio, como é que ela vai impactar na biota que está em volta desse rio, né? Como é que ela vai impactar, né, nas questões ambientais aí em volta desse rio? Então eu acho que essas dimensões, né, todas que a gente tem que trabalhar. E é um conflito. Conflito de uso, né? Então como que a gente diminui esse conflito? Entendendo a bacia, de novo, como a unidade de planejamento, tendo esse olhar sistêmico para todos esses componentes que se interrelacionam, dos fatores abióticos, dos fatores bióticos, antrópicos, que somos nós, né? A gente resolve conflitos com legislação, com leis. Já está se preparando para que isso aconteça, né? Se for permitido loteamentos, empreendimentos, eles vão ter essa característica de se manter taxas de coeficiente de impermeabilização importantes para a característica desse objeto, né? Lotes que não sejam inferiores a 5.000 metros quadrados, com essa pegada de preservação de fauna e de flora dessa região, né? E um potencial grande, não dá para esconder isso, né? Um potencial turístico que vai também movimentar a economia desse setor, dessa região. Porque eu preciso do econômico, claro, é uma atividade, mas eu ponderar só o econômico, eu vou desarticular, né, o tripé da sustentabilidade, que é social, econômico e ambiental. Né? Essa sustentabilidade, na verdade, ela se traduz em integração. Né? Daí o pessoal fala, não, então o uso e ocupação de chácaras é bom que não vai ter o agrotóxico. Tudo bem, né? Até concordo que esse uso e ocupação bem ordenado, né, sem asfalto, com áreas maiores de permeabilização, ocupação mais restrita, mesmo dentro desses 5.000 metros, vai ter um benefício para a região. Mas não, eu acho que nessa área de manancial, esse projeto que eles querem implantar lá, é um projeto que é um sonho de qualquer ambientalista implantar em outros condomínios, entendeu? Por exemplo, está surgindo vários condomínios na cidade que poderiam implantar essa regra que está sendo sugerida lá em volta da represa. Mas em volta da represa deveria manter a atividade agrícola, né, mudar o sistema de
de plantio para orgânico, ou agrofloresta, ou biodinâmico, né? E manter toda a área limpa, né? Porque, por exemplo, 1.000 e poucas chácaras, você pressupõe que vai ser 1.000 e poucas cercas de alambrado, né? Vai pressupor que cada residência dessa vai ter 2, 3 carros, né? Então são 4.000 carros circulando, né, em volta, né, da represa. Todos os líquidos, né, do nosso planeta, eles correm por estas veias e artérias. E é uma coisa que a gente esquece, o planeta é um organismo vivo, né? A gente faz parte aqui de uma estrutura viva. Nós vamos morrer daqui a pouco, daqui a décadas, espero, né? E nós vamos nos tornar o quê? Nós vamos nos tornar nutriente para essa... Nós somos 70% água. Eu, dos meus 90 quilos, sou 27 quilos, eu sou mineral, o resto é água. Então eu tenho quase 70 quilos aí, 60 e poucos quilos de água, vocês também. Então a gente vai se integrar nisso tudo, né, e vai voltar a ser parte do ecossistema. E é uma coisa que a gente não se dá conta, né? Ali tem um pé de orquídea, eu não sei se vocês interessam filmar ela. Se quiser ir lá, orquídea do mato, tá cheio de flor. Vocês querem ir lá? Aqui, ó. Agora não está dando para ver muito por causa do sol. Essa é a orquídea do mato, ó. Muito linda, tinha muita flor. Cada cultura tem as suas necessidades, né? O que é difícil é a irrigação também é diferente, né? Igual a hortaliça precisa de água todos os dias, conforme a hortaliça até 2 vezes por dia, né? E a frutífera já aguenta um pouco mais. Dependendo da frutífera, 1 vez por semana já é o suficiente. E tem algumas que precisam de mais, né, vezes. Então a gente vê que a água é a vida, né? A água faz parte de todos nós. Aí. Aqui a gente plantava armeirão. Estava muito armeirão aqui, ó. Mas a gente plantava para o gasto, só. O que atrai para isso tudo, né, é a questão da água mesmo, que a água é que interconecta todas essas questões, que alimenta, que faz nascer, né? Solo e água é o que determinam os ecossistemas mesmo, né? Então, se você tem um ecossistema, você pode ter um solo muito bom, mas se você não tem água, você não tem um ecossistema adequado, aquele solo bom. Água é tudo, né? Não existe uma cidade sequer no mundo que foi desenvolvida longe de um manancial. Botucatu também cresceu, era um vilarejo, cresceu ao longo e nas margens do rio Lavapés. Então, essa obra ela vai garantir o desenvolvimento sustentável, econômico, né, a qualidade de vida, né, o abastecimento de água por gerações. Eu gostaria que a gente respeitasse esse recurso, que a gente entendesse como ele funciona e que a gente respeitasse ele para que a gente possa deixar essa dádiva para os que vieram antes, né? E falar, olha, a gente entendeu e também passar, a gente ser multiplicador, né? Da poesia da água para os que vierem depois, de ver que realmente, nossa, a gente está no planeta que só é habitável porque ele tem água. Em termos de planeta, os rios são as veias e as artérias. É nos rios que corre a seiva que permite a vida. Então um rio como o Pardo, ele deve ser manejado de maneira a se manter sempre corrente. Aliás, na minha visão, todos os rios deveriam se manter sempre correntes.
Aí, ó, tá caindo tudo agora. Isso é uma pena, cara. Vamos imaginar agora após barragem, né, com a obra pronta. A gente deve ter aqui um grande parque municipal, né, é uma coisa que a gente quer construir depois da barragem. Eu imagino que essa barragem vai ser sim um ponto turístico, em que as pessoas vão estar passeando nesse parque municipal, caminhando, procurando um bom restaurante, turismo gastronômico também. Vai poder ter navegação sem motor, então a exploração desse grande lago, né, com caiaques, né, com embarcações que não sejam motorizadas. Então, o rancho eu não sei o que vai acontecer, cara. Não sei o que vai acontecer, se alguém vai desmanchar ou se vai ficar debaixo d'água. Se a gente não for tirar, a gente abre as portas, quando for embora, prega as portas para não fechar. O peixe fica morando aí dentro, não é? Não é assim que não serve para nós, serve para eles. Aí eles entram aí dentro, passeiam por aí, deixam os vidros abertos, né? Eles vão morar aí dentro. Viver aí não é um rancho de pescador mais, é de peixe. E é isso aí, é a história nossa, né? Foi boa enquanto durou. Vai encerrar triste, mas fazer o quê? É pro bem de tudo.